Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal da Unifel. Nós estamos preparando a gravação de mais um podcast voltado para e-commerce e concorrência. E durante os nossos preparativos aqui, eu resolvi abrir um espaço para fazer uma pequena reflexão sobre a concorrência. A gente sabe que a concorrência nos dias de hoje tem sido muito intensa, talvez mais do que em qualquer outro momento. A gente sabe que faz parte da história da humanidade e até da evolução da humanidade a concorrência, mas por conta de N fatores, nesse momento em que nós nos encontramos, a concorrência tem sido de forma extrema. A gente não tem mais o que nós tínhamos até certo tempo atrás. O que eu estou querendo dizer? Há pouco tempo, nós tínhamos grandes empresas ligadas às áreas de atividade, por exemplo, algumas montadoras, algumas empresas de varejo, algumas produtoras de alimento, produtoras de bebida, produtoras de roupa, e elas tinham grande dominância no mercado global, e elas faziam inclusive a sua comunicação, a sua estratégia, a sua propaganda de forma global. Geralmente nos horários nobres, na televisão, vinham aquelas propagandas maciças, junto com outras campanhas, e elas dominavam tudo. Tendências, moda, inovação, tecnologia, recursos e assim por diante. As médias, as pequenas, as micros, prestadores de serviço, costumavam orbitar ao redor delas, ou seja, elas ditavam tudo e os demais ficavam ali meio que à disposição, à mercê, como um suporte, como alguma outra engrenagem nesse meio. Por isso até eu falei a questão de orbitarem. Só que o que acontece? Hoje a gente está num mercado extremamente competitivo. A gente não tem mais uma disputa de grandes ou de pequenas ou de médias. Hoje todo mundo compete com todo mundo. Até porque as ferramentas que a gente tem disponíveis, inclusive para as vendas, como o próprio e-commerce, a força que o e-commerce tem hoje em dia e a facilidade com que a gente pode comprar, principalmente por compra dos aparelhos de telefone, modificaram muito o comportamento do consumidor, modificaram muito o perfil das empresas e, consequentemente, toda essa estratégia de venda. Antes a gente tinha a grande empresa, como eu falei, fazendo a sua campanha de massa. Você, no dia seguinte, chegava num determinado estabelecimento, ou em uma rede de varejo, um supermercado, e supondo que aquela rede, aquele grupo queria vender uma determinada marca A de alimento ou de bebida, ela colocava a B e a C com preço maior, colocava uma promoção para a marca A, você entrava e falava, poxa, está com preço melhor, não vou perder a oportunidade e vou levar. Ainda que você gostasse da marca B ou C. Hoje, quando você entra em um estabelecimento e acontece isso, você pega o seu telefone e fala, poxa, mas eu queria saber onde tem um produto B, porque eu gostaria do B. E se você identificar que tem alguma loja online, você faz o pedido e no final do dia, no dia seguinte, no mais tardar 2 dias, de repente, já está entregando em sua casa. Então, de certa forma, o consumidor, o cliente, ele tem um poder de autonomia hoje muito maior. E aí você começa a pensar que a estratégia precisa ser muito diferente para poder lidar com isso. Hoje eu compro um produto em um determinado estado e ele vem de um lugar às vezes distante. Os países acabam comercializando entre si. A gente tem visto aí guerras, barreiras comerciais, mas muitas vezes ainda é viável você comprar um determinado produto vindo de outro país. Você pondera lá se vai valer a pena pagar as taxas, importação, essa coisa toda, e às vezes ainda assim acaba valendo a pena e você faz o pedido. Então, você começa a ter modificação em buscar o produto, na estratégia para poder vender e assim por diante. Fazer grandes propagandas, como era até um certo tempo atrás, em televisão, em grandes revistas, em grandes jornais, era muito caro. E apenas grandes grupos conseguiam fazer isso. O pequeno, o médio, ele não tinha recurso para poder fazer uma campanha tão cara, muitas vezes utilizando uma celebridade como garoto propaganda, produções diferenciadas e assim por diante. Hoje, com as redes sociais, é muito comum as empresas venderem os seus produtos e utilizarem as próprias redes para poder auxiliar nas vendas. Às vezes você vende pelo seu próprio canal, vende num canal parceiro, marketplace, num portal de compras. Hoje você tem muita variedade para expor o seu produto. Significa mais ou menos assim: antes o bolo tinha poucas fatias e alguns privilegiados podiam dominar isso. Hoje o bolo tem muitas fatias, é um retrato diferente. Então você tem muita gente competindo. Você tem um lado positivo e um lado negativo.
Positivo é que você acaba tendo espaço para menores, que muitas vezes não tinham, como eu mencionei há pouco, como brigar por conta de custos e tudo mais, e hoje, com recurso concentrado, identificando o público, perfil daquele nicho de atuação, você consegue direcionar ali a tua propaganda, a tua comunicação, a tua ideia. Antigamente você não conseguia fazer isso. Então acaba que você tem esses menores. Por outro lado, você tem um excesso de concorrência. Como eu falei no início, é todo mundo competindo contra todo mundo. Hoje as grandes empresas segmentam cada vez mais o seu negócio. Então, mesmo sendo uma grande empresa, ela segmenta por bairro, por cidade, por região, por estado, por país, por continente e assim por diante. Então, ninguém mais fica preso a uma estratégia só. E não tem sido comum você, por exemplo, ter sucesso em um determinado bairro, em uma determinada cidade, e em outro bairro ou em outra cidade, a empresa não conseguiu o mesmo sucesso. Está cada vez mais comum isso. Como a gente até olha grandes empresas, por exemplo, lançando grandes filmes, grandes séries, e aí tem aquele sucesso estrondoso, elas aproveitam aquele momento, colocam séries, filmes similares, continuações, e às vezes não tem o mesmo sucesso. Isso acontece às vezes com uma montadora, ela tem um carro ali que de repente caiu no gosto popular, todo mundo deseja aquele veículo, aí ela aproveita para fazer versões diferenciadas dele e não consegue o mesmo sucesso na venda. Ou às vezes numa roupa, às vezes no alimento e assim por diante. Então, a gente lida também com o temperamento, com o desejo momentâneo do cliente, que a todo tempo está sendo alterado. Todo mundo está em busca de uma inovação, a gente não sabe ao certo, né, quais são as inovações que funcionam. Estou falando isso porque se você olhar as grandes empresas com grandes recursos, eles fazem pesquisa, um determinado produto funciona, outro de repente não é tão feliz. Então vejam que até nessa análise, nesse estudo, muitas vezes acaba não fluindo, acaba não funcionando da forma que as empresas gostariam. E com certeza houve muita pesquisa, muito estudo e muito trabalho ali. Então, a ideia eu tenho hoje um mercado fragmentado, com muitos competidores, com possibilidades diferentes de falar com o meu cliente. E aí fica a reflexão, né? Como eu tenho falado com o meu cliente? Quanto eu tenho gasto de energia, de tempo, de estratégia? Quanto eu tenho pesquisado para entender um pouco do mercado em que eu atuo? Como eu tenho pesquisado para entender se meu cliente está numa região A ou B, se ele está dentro de um grupo que busca mais um perfil de um determinado serviço ou produto com tal característica ou com características diferentes, se ele quer algo mais pelo preço, se ele quer algo mais customizado. E o meu concorrente, ele tem feito isso também? Então, eu costumo dizer que na Unifel a gente sempre desenvolve pesquisa e trabalha com os nossos clientes sempre em parceria. Sempre imaginei que quando a gente trabalha em conjunto, pensa em conjunto, estuda em conjunto, analisa em conjunto, a gente tem muito mais resultado, muito mais chance de obter, né, algum retorno do que sozinho. Muitas vezes sozinho podemos ter boas ideias, excelentes ideias, fazer grandes feitos, mas no geral, no dia a dia, com tudo que vem acontecendo, é sempre bom a gente pensar de forma coletiva, construir críticas, inclusive, nesse sentido. Mas a gente não tem nenhuma fórmula pronta, a gente não tem nenhum caminho pronto. Acredito que hoje ninguém tem uma fórmula, nenhum caminho pronto. O que se tem hoje é muito trabalho, muita dedicação, muita pesquisa, e acho que isso é o fundamental. A gente se basear e ter em mãos dados concretos, trabalhar, analisar, testar, colocar o outro para poder também construir, olhar para o mercado, olhar para o cliente, olhar para a concorrência, para a gente poder chegar no meio termo. Como eu disse, assim, a gente não, mesmo nos nossos projetos, em pesquisa e tudo mais, a gente nunca chega com uma fórmula pronta e nunca sai com um resultado pronto. E só para finalizar, vou ilustrar até, né, de uma forma simples. Às vezes a gente tem uma final de um campeonato, independente da modalidade, e nós temos dois times muito bons que chegaram à final, superaram todos os seus adversários e estão ali porque fizeram por merecer. E no fim das contas, apenas um vai ser vencedor. O outro, de alguma forma, vai ser o segundo colocado, ou o perdedor. Significa que um está correto e o outro não? Significa que naquele momento a gente teve um resultado positivo de uma determinada empresa. A outra, às vezes, tinha uma excelente estratégia, excelentes profissionais, uma excelente proposta de trabalho, só que naquele momento, por alguma razão, não funcionou. E aí você não joga o trabalho fora. Você analisa o trabalho, você lê esse trabalho, interpreta isso para que você possa melhorar na vez seguinte.
E a mesma coisa vale numa estratégia de venda. Às vezes você não consegue conquistar o seu cliente logo de cara. Às vezes ele acaba optando por um concorrente ou por alguma coisa assim. A gente tem que entender o porquê para que a gente possa modificar a nossa estrutura, a nossa ideia, o nosso produto, o nosso serviço, nosso canal de comunicação, algum recurso, alguma oferta diferenciada, algum ponto, de repente, que a gente pode acrescentar para conseguir. Significa dizer, mesmo que não dá certo, que não dê certo num determinado momento, a gente vai estudar, utilizar tudo aquilo para poder aprimorar e dar sequência. Eu acho que melhor do que não fazer nada é a gente fazer com pesquisa, com estudo e tudo mais. Fazer nada, eu acho que é uma possibilidade nos dias de hoje muito difícil, né? Se você fica parado esperando as coisas acontecerem, na maioria das vezes não vai acontecer nada. Agora, você vai se mover, ok, mas é muito importante se mover com dado em mãos, com estudo, com pesquisa, com qualificação e assim por diante. A gente sempre fala em qualificação, eu acho sempre muito importante, mas tem que ter um porquê, tem que ter um objetivo. Não basta só você qualificar uma equipe se você não tem um propósito, se você não tem uma estratégia, se você não tem uma meta, se você não tem uma referência, né? A gente tem que estabelecer meta, estabelecer referência e assim por diante. Veja, foi só uma reflexão aqui da concorrência, né? A gente foi levando alguns pontos. A gente, em breve, vai disponibilizar um novo podcast, mas a temática está até mais ligada ao e-commerce, a importância do e-commerce nos dias de hoje, também a questão da concorrência, mas aqui, como eu disse, foi a abertura para um ponto de reflexão. Muito obrigado pela atenção, espero vê-las e vê-los em breve e até mais.